Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Yuri e neste vídeo irei falar sobre as funções trigonométricas, especialmente sobre as funções seno, cosseno e tangente. As funções trigonométricas se caracterizam por apresentar um comportamento periódico, isto é, seus valores se repetem em intervalos regulares. Encontram aplicações em diversas áreas, como na astronomia, na avaliação do movimento das marés, a determinação da posição de pontos que descrevem uma trajetória circular, como nas rodas gigantes, estudo da propagação de ondas sonoras, na análise da frequência cardíaca de um indivíduo, entre outras inúmeras aplicações. Vamos aprofundar o nosso estudo falando inicialmente da função seno, que é uma função real definida pela expressão f de x igual a seno de x. Conhecemos o comportamento do seno de um ângulo no ciclo trigonométrico. Observem agora como que esses valores se comportam no plano cartesiano, considerando no eixo x as medidas dos ângulos em radianos e no eixo y os respectivos valores dos seus senos. A gerada tem esse formato de onda. Essa onda se repete ao longo de todo o domínio, formando o seguinte gráfico. Observando este gráfico, podemos destacar algumas características importantes. A primeira delas é o domínio de uma função seno. Este domínio é igual ao conjunto dos reais. Não existem restrições para os valores dos ângulos ali da função seno. A segunda característica importante é a imagem ou o conjunto imagem da função. Percebam que a função tem seus valores compreendidos no intervalo de -1 a 1. Portanto, esse é o conjunto imagem. Em seguida, nós temos o período, que é o comprimento do intervalo no qual a minha função realiza uma oscilação completa. Podemos observar que esse período é igual a 2π. E temos a amplitude de uma função trigonométrica. Corresponde à distância da linha média, no caso o eixo x, até o valor máximo ou mínimo da função. Nesse caso, essa distância é igual a 1. Vejamos agora o comportamento da função cosseno, que é toda função real do tipo f de x igual a cosseno de x. Da mesma forma que fizemos antes, vamos analisar o comportamento dos pontos da função f de x igual a cosseno de x a partir do ciclo trigonométrico. Então, quando o ângulo vale 0, cosseno vale 1. Quando o ângulo vale π meios, cosseno vale 0. Quando o ângulo é igual a π, cosseno é menos 1. Quando o ângulo é igual a 3π meios, cosseno é 0. E quando o ângulo é igual a 2π, o cosseno é igual a 1. Realizamos uma oscilação completa. Começamos lá em cima, descemos e voltamos para o mesmo ponto. A partir daqui, essa onda se repete, tanto para valores negativos do ângulo quanto para valores positivos, formando este gráfico com formato de onda, semelhante ao gráfico do seno. A partir da observação deste gráfico, podemos destacar algumas características. A primeira característica é o domínio da função cosseno, que é igual ao conjunto dos reais, pois não existem restrições para os valores de x. O conjunto imagem está compreendido, os valores compreendidos entre -1 e 1. Já o período, que é o comprimento do intervalo no qual a minha função realiza uma oscilação completa, é igual a 2π. E a amplitude da minha função cosseno, que é a distância da linha média, nesse caso o eixo x, até o valor máximo ou até o valor mínimo, essa distância é igual a 1, logo amplitude igual a 1. Notem que os valores identificados aqui para a função f de x igual a cosseno de x são os mesmos valores que identificamos anteriormente para a função seno de x. Bom, mas então fica a dúvida, será que os gráficos do seno e do cosseno são iguais? Desenhando os dois gráficos no mesmo plano cartesiano, podemos perceber que eles são muito parecidos. Ambos têm o formato de onda, têm o mesmo domínio, a mesma imagem, o mesmo período
e a mesma amplitude. Porém, o gráfico de cosseno de x atinge seus valores máximos em 0 radianos mais 2κπ, enquanto o gráfico da função f de x igual a seno de x atinge seus valores máximos em π meios mais 2κπ. É como se o gráfico da função f de x igual a cosseno de x estivesse deslocado π meios para a esquerda com relação ao gráfico de seno x. Vamos observar agora o comportamento da função tangente, que é uma função definida pela expressão f de x igual a tangente de x. Devemos lembrar que a tangente não está definida para ângulos iguais a π meios mais κπ, ou 90 graus, 270 graus e todos os arcos côncavos a eles. Assim como fizemos antes, representaremos no eixo x a medida dos ângulos em radianos e no eixo y os respectivos valores das suas tangentes. Observem que, à medida que eu vou variando o ângulo x, a tangente também vai variando. De maneira que, quando o ângulo mede π radianos, a tangente é 0. Quando o ângulo se aproxima de 3π meios, a tangente tende a infinito, porém 3π meios não está definida. Depois, lá no quarto quadrante, a tangente vai crescendo até que em 2π a tangente é igual a 0 de novo. Note que no intervalo de 0 a 2π, a tangente realiza duas oscilações completas, diferentemente do que observamos nas funções seno e cosseno. Essas oscilações se repetem à medida que nós variamos o valor de x, formando o seguinte gráfico. Observando esse gráfico, podemos identificar as seguintes características. A primeira é o domínio. O domínio é formado por todos os valores de x reais, desde que esses valores sejam diferentes de π meios mais κπ, já que a tangente não é definida para esses valores. Em seguida, observamos o conjunto imagem, que corresponde ao próprio conjunto dos reais, ou intervalo que vai de menos infinito a mais infinito. O período da função tangente é igual a π. Como destacamos anteriormente, é o intervalo necessário para a realização de uma oscilação completa. E a amplitude, que é a distância da linha média até o valor máximo, vai ser a distância de 0 até mais infinito, ou de 0 até menos infinito. Logo, a amplitude é igual a mais infinito. Concluímos então esse apanhado geral aí das funções trigonométricas. Obrigado pela atenção e até a próxima!